né? Então, assim, eu acho que uma coisa que eu podia estar acrescentando, né, a discussão da sócio-histórica é que, pegando também do início do pensamento que vai constituir ao longo do tempo a psicologia sócio-histórica, né, que é algo que a gente sabe que veio se constituindo aí ao longo de muitos anos, é dizer o seguinte: eu acho que uma tarefa que foi colocada no início da produção do Vygotsky, não tão no início, foi em 1927, ele já estava produzindo há um tempo, né? Naquele texto muito importante que é a História da Crise, né, da psicologia. Nesse texto o Vygotsky fala da importância da construção de um método, né, para a psicologia. Eu acho que a gente pode entender aí que para a psicologia da educação, enfim, a gente está aí, tem essa relação para nós é muito fácil de fazer, né? Então, assim, quando o Vygotsky fala da importância da construção do método, e ele diz que nós temos sim alguns pressupostos que nos orientam, que é o materialismo histórico dialético, mas que nós não podemos pegar o materialismo histórico dialético e transportar mecanicamente para a psicologia. E que nós temos então que construir um método, né, para a psicologia. E eu acho que essa questão que ele coloca é interessante pensar, que foi colocada em 1927, e que ao longo desses anos todos vem se pensando sobre isso, muitos autores, teóricos, pesquisadores vêm pensando sobre isso, mas eu acho que ainda é uma tarefa da psicologia sócio-histórica. Então acho que isso é uma coisa que vale a pena marcar, pelo menos na visão de alguns grupos, né, do nosso grupo aqui da PUC, enfim, nós temos pensado que esta ainda é uma tarefa. Então, assim, eu diria que aqueles que trabalham, pesquisam, estudam a psicologia sócio-histórica devem se dedicar, devem ter um empenho especial na construção deste método. E isso só se faz via pesquisa, via construção teórica, porque nós temos, sim, muitos subsídios teóricos e metodológicos, mas eu acho que nós temos também a clareza da necessidade da construção de categorias, de explicações, enfim, nós temos ainda como tarefa, assim, aprimorar esse método, e é claro, essa tarefa nunca acaba, né? A gente sabe que a realidade histórica se move, enfim, mas de qualquer maneira esse método, nunca vou dizer, vai ter um momento que ele vai estar totalmente pronto, mas eu vejo como uma tarefa importante nesse momento nos dedicarmos a pensar este método, né? E aí, como fazer isso? Então eu acho assim, que dentro da psicologia sócio-histórica nós temos um campo que nos orienta, alguns limites que nos orientam. Eu digo limites porque eu acho que é isso mesmo, um enquadre, eu diria, um enquadre que nos orienta, que são os pressupostos do materialismo histórico dialético. Então, com isso, eu estou dizendo que nós temos um enquadre, mas que nós também não podemos, nesse processo de construção da psicologia sócio-histórica, sermos dogmáticos, sermos sectários, no sentido de achar que só aquilo que eu estou olhando, que eu faço, que é bom, mas nós temos que ser criativos, construir formas de pesquisar, construir novas categorias que deem conta da realidade que se transforma, que é dialética, que se supera, enfim. Mas quando eu digo que tem que ter um enquadre, é porque eu digo que essa criatividade ela tem que se dar dentro de um campo teórico para que ela não se torne para que não resulte, né, essa criatividade não resulte numa produção que seja incoerente, uma produção que não tenha o rigor, que misture alhos com bugalhos, né? Então eu diria assim, que nós temos que, dentro da sócio-histórica, temos que ter a clareza de que nós nos movemos dentro de um campo que diz da importância da historicidade. A meu ver, não sei, quer dizer, eu tendo a achar que a historicidade é a categoria, talvez de todas as categorias, a mais importante, porque a historicidade fala deste movimento da constituição do humano, quer dizer, se nosso objeto é humano, a historicidade nos diz que este homem se constrói neste movimento dialético, né, como diz Marx e Vygotsky, que vai pegar essa expressão dele nos manuscritos de 29, que ele vai dizer que nós temos que compreender a dialética geral das coisas. Quer dizer, falar em historicidade é compreender a dialética geral das coisas, ou seja, nós temos que, nas nossas análises, sempre estar pautados, né, nessa compreensão da historicidade como um movimento dialético que ao longo de um tempo constitui este humano. Temos que ter a clareza de que, que as relações são mediadas, portanto as respostas deste humano jamais serão respostas diretas, todas as nossas respostas sempre são mediadas
por uma subjetividade que historicamente se construiu. Temos que ter a clareza da não dicotomia, quer dizer, o pensamento dicotômico que dicotomiza homem e sociedade, subjetivo, objetivo, interno, interno. Esse pensamento tem que ser banido do campo da psicologia sociohistórica, quer dizer, nós temos que entender as relações interno, externo, objetivo, subjetivo, homem e mundo, enfim, sempre como relações entre dois polos que, apesar de manterem cada um manter a sua identidade, um não é sem o outro, um se constitui via o outro, e esta compreensão é fundamental para que a gente possa entender este homem como histórico, social e individual ao mesmo tempo. Então, um outro pressuposto que é fundamental, que está muito ligado a esse, nós temos que ter a clareza da relação parte-todo, que é algo que também a dialética nos deixa aí, em vários dos seus escritos muito claro. Temos que ter a clareza de que não podemos nos pautar na aparência das explicações dos fenômenos. Então, se nós quisermos compreender o humano, temos que fazer esse movimento de múltiplas abstrações para alcançar para além uma explicação, para além da aparência. Eu diria que são esses, então, a mediação, historicidade, relação parte-todo e a questão da materialidade. Nós temos que partir do mundo material e voltar ao mundo material. Nós temos que partir das expressões do humano, sejam elas quais forem, e a partir desse empírico, dessa expressão humana, elaborar todo este movimento que considere essas categorias, que tem a tarefa de explicar esse real na sua concreticidade, na sua dialeticidade. Então devemos sair nas nossas pesquisas, sair deste empírico, deste mundo material, e a partir desse pensamento categorial elaborar explicações que nos permitam, as explicações voltar a este mundo material, este humano, compreendendo-o melhor, compreendendo-o para além da aparência. Então, com isso eu estou dizendo o quê? Quer dizer, que a psicologia sociohistórica tem, a meu ver, uma tarefa, que é a compreensão do homem histórico. Para isso, ela tem um campo, como eu coloquei, que é um enquadre com alguns limites. Eu acredito que sim, que nós temos que nos manter neste limite, que nos é dado pelas categorias e pelo pensamento do materialismo histórico dialético. E neste campo, nessas nossas pesquisas, sim, nós temos que, sendo coerentes com esses princípios, buscar construir categorias que contribuam, que colaborem para que a gente apreenda mais o real. Então, um exemplo disso é a categoria subjetividade. A categoria subjetividade, oi Melânia. A categoria subjetividade, eu acho que ela vem mostrar um pouco este movimento das pesquisas e dos pesquisadores. Quer dizer, se eu for lembrar no tempo que nós trabalhávamos, que a Silvia Lene estava viva, que tinha um grupo de pesquisa Silvia Lene, Bader Savaia, que eu fiz meu doutorado, Odaíra, Ana, enfim, um grupo grande aqui da PUC, nós titubeávamos muito para falar da categoria subjetividade, tínhamos receio de como falar da questão da afetividade, como falar das emoções. E isso por quê? Porque faltava pesquisa que nos ajudasse a partir da realidade do mundo material e da análise deste mundo, compreender melhor essa realidade, para poder construir daí sim categorias que viessem explicar essa determinada zona do real, E a gente percebe hoje em dia que nós já temos um pouco mais de tranquilidade para falar dessas categorias. Eu digo um pouco mais porque eu não acho que nós tenhamos uma clareza muito grande, Mas nós podemos falar um pouco mais disto que nós chamamos de subjetividade. Então nós temos uma categoria subjetividade mais ou menos esboçada e que, ao lançarmos mão dela, nós conseguimos explicar processos de constituição e articulação de sentidos, processos que são importantes para que nós possamos compreender as expressões do sujeito, coisa que não tínhamos há há 10, 15 anos atrás. Então, acho que um pouco a tarefa da psicologia sociohistórica é fazer pesquisa para que a gente, como eu disse no início, construa categorias e aprimore as que já temos, para que a gente possa, desse jeito, compreender melhor esse sujeito, que é o nosso desafio, que é um sujeito que tem que ser visto como histórico, como social e singular ao mesmo tempo. Tá? Não sei se tem mais alguma coisa. Não? Opa!